Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma Fresh Class e para você que está nos ouvindo a mais um Freshcast. Se você está nos assistindo, por favor, curte o nosso canal e ativa as notificações, assim você vai ser avisada, você vai ser avisado sobre mais conteúdo sobre esse, porque hoje eu quero falar com você a respeito de encantamento. A palavra da moda, que está na boca de todos os profissionais de arquitetura, design e engenharia, que querem entregar algo a mais para os seus clientes, entendendo que esse algo a mais é também algo que vai te ajudar a trazer novos clientes por indicações e por um repertório que você vai criar, que é cada vez melhor, cada vez mais construído, olhando para o sucesso do seu cliente. Encantamento, a palavra da vez. Então fica aqui comigo hoje que a gente vai falar sobre essa estrutura. Como criar encantamento se você trabalha com arquitetura e design e engenharia? Será que eu crio um encantamento somente lá no final, na entrega do meu trabalho, né, no momento que eu faço aquela super apresentação cheia de projetos renderizados ou de uma obra super bem entregue, com um cheirinho, né, super limpa, entregando aí tanto que a chave na mão, né, das pessoas? Ou será que eu tenho outros pontos no momento de desenvolver meu trabalho de projeto, de execução de obra? Será que eu tenho outros pontos que permitem gerar encantamento? A resposta óbvia é sim, é claro que sim. Independente dos pontos que você vai criar, existe uma estrutura para você pensar a respeito de encantamento. Eu tenho para mim aqui que você já parou para se questionar. O que é encantamento mesmo, né? Como é que eu gero aquele famoso efeito uau? Como que eu faço as pessoas se sentirem recebendo algo, né? A palavra inesperada, né? Inesperado tem a ver com encantamento, né? Mas como que eu gero encantamento de verdade? Existe aí uma fórmula muito simples para você começar a entender esse conceito, tá bem? Então, olha só, a gente tem dois pontos importantes nessa fórmula, nessa conta que você deve iniciar para entender bastante a respeito de encantamento. Primeiramente, são as necessidades. Você precisa criar um processo para entender quais são as necessidades dessa pessoa e, obviamente, você precisa atender essas necessidades. Para que a gente faça isso, já existe uma ferramenta chamada Programa de Necessidades, que faz parte de um bom briefing, né? Isso a grande maioria já faz. A gente já busca as necessidades das pessoas que se convertem em necessidades que vão ser sanadas dentro de ambientes, dentro de projetos, e a gente, ao longo do nosso projeto, né, da nossa execução do trabalho e depois execução de obra, entrega da obra, a gente sana essas necessidades, a gente supre essas necessidades com entregas que fazem com que a pessoa não tenha mais aquela dor, aquele problema. Ok, até aí, bastante simples. Uma parte do encantamento está em atender as mais simples necessidades das pessoas. Agora, existe uma outra palavra que vem para somar, né? E aí existe uma conta que você tem que ponderar o que pesa mais e o que pesa menos. Existe a palavra expectativa. Quais são as expectativas das pessoas? Porque diferente das necessidades que são claramente percebidas por um cliente que chega até você, né, ele começa a raciocinar, pensar o que está incomodando, né, o que ele deseja, né, no final de contas, em termos de necessidades atendidas. Poxa, eu sempre tive um problema aqui, eu gostaria de sanar esse problema. É muito mais fácil compreender as necessidades. Agora vem uma pergunta: quais são as expectativas das pessoas que demandam o seu trabalho? Você já parou para pensar nisso? Será que as expectativas dessas pessoas são apenas inerentes ao seu trabalho, ao projeto, à execução da obra? Ou será que a expectativa tem a ver com a entrega do serviço primoroso, dentro do prazo, com uma entrega inesperada, com uma encenação que você pode criar no momento de apresentar o trabalho, que ele não estava esperando, né? Que ela não estava esperando, que a família não estava esperando, ao ponto dessas pessoas conseguirem se convencer propriamente, né, de que o seu trabalho é realmente o que a concorrência poderia ter entregue. Muitas vezes a expectativa ela está alicerçada em relações humanas,
Relações humanas inerentes ao trabalho do profissional de arquitetura, design e engenharia. Principalmente quando essa pessoa já teve uma experiência com outro profissional, porque aí ela já tem uma referência, né? E quando eu tenho uma referência, eu já consigo imaginar. A minha experiência anterior foi boa, média ou ruim, e é por isso que a minha expectativa é melhor, né, ou pior do que eu tô, enfim, do que você profissional está imaginando. É importante você fazer esse exercício para imaginar qual é de fato a expectativa do seu futuro cliente, né, o cliente que você acabou de captar e agora você está fazendo um primeiro atendimento, né? E aí eu comentei, né, que nós temos uma ferramenta para entender as necessidades. E aí eu pergunto para você, você já parou para pensar e para planejar a respeito do seu plano de expectativas, né? O plano de expectativas, quais são as expectativas que o seu cliente realmente tem, né? Você cria um plano de expectativas para você entender quais são elas, para que aí sim você consiga superar. Quando você supera uma expectativa, qual é o resultado? É um resultado de surpresa positiva. E isso gera encantamento, porque as minhas necessidades básicas já foram atendidas, check. Agora, as minhas expectativas também estão sendo atendidas e superadas. Quando eu supero as minhas expectativas, eu inevitavelmente saio de uma relação comercial, de projeto, de arquitetura, seja qual for, eu saio com um sentimento de satisfação. E saiba que entender a respeito da satisfação do outro é a chave de você conseguir uma grande experiência positiva para gerar um efeito uau, um efeito de encantamento. Então para pensar nessa conta, entender quais são as necessidades e atender às necessidades, mas entender quais são as expectativas e superar as expectativas. Quando você entende as expectativas, que são elementos emocionais, que você vai entender, poxa, essa pessoa, ela está com uma referência muito baixa a respeito de entrega de trabalho, de apresentação, para ela entender em termos de espaço, como que ela vai se apropriar daquele espaço. Então, poxa, vou fazer uma apresentação nunca antes vista, muito melhor, utilizando tecnologia ou não, utilizando os meus recursos que eu tenho, né? Mas o meu carisma, a minha atenção plena, para que essa pessoa saiba que alguém está ouvindo ela, se em algum momento ela teve uma relação com um profissional que sequer deu atenção para ela. Isso pode ser a mais simples expectativa do seu cliente. E eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes, quando você manda um briefing à distância, e lá no Refresher a gente tem essa ferramenta para você poder mandar um briefing à distância, quantos profissionais apenas enviam o link e dizem, cara, responde aí para mim quando você pode. Não marcam uma data para receber uma resposta, não fazem uma explicação prévia, porque tudo precisa de uma explicação, tudo é mais gostoso quando tem uma explicação, principalmente do meu profissional, o profissional que está me atendendo, né? Quando ele para me explicar a respeito de um link, poxa, eu me sinto melhor atendido, né? Eu entendo que ele está preocupado comigo, para que eu não perca meu tempo, para que eu responda corretamente, né? Quantos profissionais não apenas encaminham o link? Então, a dica aqui que eu já deixo para você que tem o Refresher explique para o seu cliente o porquê que você está encaminhando esse link, para que ele compreenda muito mais do que realize uma tarefa por você, para que ele compreenda a grande valia de ele parar alguns minutinhos junto com a família dele, se assim for, e te dê respostas preciosas, né? Vou contar aqui um caso para vocês. Eu já recebi em processos de contratação simplesmente, e acredite, simplesmente um e-mail de uma pessoa desconhecida com um link no assunto, não tinha texto nenhum no corpo do e-mail, e essa pessoa teve em algum momento delírio, né? Delirou, achou que eu, por exemplo, iria parar para fazer uma análise de um currículo que chegou para mim no assunto do e-mail. Gente, né, convenhamos, né, a falta de preparo e a falta de carinho que essa própria pessoa teve com ela mesma, né, de mandar um link, nem se apresentar, nem dar um oi, né, fazer um approach melhor, né, dizer, opa, tudo bem, né, eu sou a pessoa tal, me interessei por uma vaga aí, vi que você está contratando. Essa falta de cuidado já fez com que eu simplesmente, né, abrisse o link por curiosidade, mas descartasse essa pessoa automaticamente.
Pensa comigo, um cliente que está te contratando, está pagando pelo trabalho, né, pelo atendimento, ele recebe de você uma informação por e-mail ou por WhatsApp, seja lá qual for, pode ser um briefing, pode ser uma planta de um projeto que você está encaminhando para uma pré-avaliação, né? E você não explica. Pensa comigo, qual é a experiência dessa pessoa, né? Pense que as pessoas, se pudessem, fariam sozinhas. Elas só estão com você, profissional de arquitetura, design e engenharia, ou porque a legislação exige, ou porque ela se sente mais segura. Geralmente, o segundo ponto, né, é um ponto muito importante, a segurança. Agora, se eu não recebo uma explicação, o efeito uau que você está criando não é um efeito uau, é um efeito tenebroso, um efeito horrível. Eu trago esse gancho de você entregar informação de uma maneira qualificada. Muitas vezes isso já é algo de experiência positiva, né? Então, em termos de expectativa, é algo que seu cliente espera de você. Ele está esperando que, já, afinal de contas, se contratei alguém muito competente, eu vou receber as devidas informações de qual é o meu próximo passo. As pessoas gostam de orientação, elas gostam de um guia, e quando elas contratam um profissional de arquitetura e design e engenharia, é isso que elas estão esperando, que esse guia realmente pegue elas pelas mãos e oriente nessa jornada, afinal de contas é uma grande jornada. E essa jornada, até a obra concluída, ela é repleta de pontos de encantamento, mas lembre-se, né, se você não entender as necessidades e as expectativas, atender às necessidades e superar as expectativas, o seu ponto de encantamento talvez seja apenas para você e não para o seu. A gente se vê num próximo episódio falando mais sobre encantamento muito em breve. Até breve, um grande abraço, até mais.